vou seguindo por aqui no Agricultura BR. Agora, para destacar para você informações a respeito da pecuária. Nós vamos falar agora sobre demanda, sobre gado de reposição, principalmente gado magro. Vamos falar também a respeito do que vem acontecendo no mercado futuro do boi e também exportações de carne. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com Felipe Fabre, da Scott Consultoria, que participa conosco desta edição ao vivo aqui no canal do Boi. Felipe, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Eu começo perguntando a você como é que vocês têm avaliado aí na Scott o mercado de gado de reposição, o mercado de gado magro, como é que ele vem sendo posicionado no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, tem sido um mercado que tem se mostrado resiliente, assim como o mercado do boi gordo no começo desse ano, tá? Nos últimos dias, só para a gente ter uma ideia, praticamente dentre as praças monitoradas aqui nos últimos 15 dias, apenas Goiás teve um leve movimento de queda de 0,1% na referência, segundo o nosso levantamento, para a questão aqui do boi magro, enquanto nas demais praças foi um mercado que trabalhou com firmeza as cotações. Firmezas aí que foram de 2,5%, por exemplo, para Mato Grosso, chegando até 13% de alta nessa comparação do início do ano para cá, né, nos últimos 15 dias. O mercado ele está se encontrando resiliente com uma demanda mais aquecida agora neste momento, em função principalmente das boas condições que a gente está vendo de pastagens em parte do centro-norte do Brasil. Isso está fazendo com que o produtor busque mais boiada para poder compor a sua propriedade, tá? Para poder trabalhar aí com o giro desses bovinos com a recria e engorda, talvez tendo um desempenho interessante em termos de resultado nessa temporada, tá? E da pouca oferta dessas categorias no mercado, tá? A gente vem com um mercado menos ofertado nesse momento. A gente teve até no começo do ano um volume, uma liquidez de negócios bem travada. Agora a gente está começando a sentir um pouco mais de melhora com relação às negociações envolvendo o mercado do gado magro, mas é um mercado que começa o ano com preços firmes, aí, com uma certa resiliência, até sustentado também pelo mercado do boi gordo, que nesses primeiros dias de 2025 tem se mostrado com preços firmes até agora, alguns pontos de atenção que a gente vai comentar mais para frente, que podem tirar a sustentação desse mercado nos próximos dias. Felipe, até para que a gente entenda o que é dos fundamentos de mercado, o que está baseado no mercado de reposição e o que vem pela demanda e uma relação muito positiva, né? Eu quero até que você fale se está certo ou não, mas uma relação positiva do boi gordo em relação a boi magro no Brasil, na maior parte dos estados. Nós estamos tendo um gado magro que está sendo colocado à disposição, são animais que foram produzidos, né, nascidos entre 22 e 23, e temos agora essa disposição. E são anos exatamente que a gente teve uma elevação, o começo de uma elevação muito forte de abate de fêmeas. Então, eu quero saber se esse fundamento, né, de saber que tem em 25, em 26 e 27 também, uma disposição menor de gado magro, esse é um fundamento, o quanto que ele é responsável por essa situação melhor para os preços de hoje e o quanto que isso também é de uma demanda melhor para quem está fazendo a terminação. Fabiano, vamos lá. O primeiro ponto, tá? A questão da correlação. Realmente, sua fala está correta, tá? Há uma correlação muito alta entre o preço do gado magro e o preço do boi gordo. E com a disparada que houve nos preços do boi gordo no final do ano passado, nós assistimos um aumento da procura por categorias mais jovens aí para entrar num giro mais rápido para terminação, tá? Pensando no confinador ali no fim de 2024. Isso acabou estimulando os preços do gado magro Brasil afora e tem sido um fator que tem colaborado também com esse viés agora no começo de 25. Isso já é um reflexo de uma oferta mais fraca de boi magro chegando ao mercado, frente a ali 2022, 2023 anos, onde nós passamos a ter um descarte de fêmeas mais acelerado? Na nossa interpretação, sim, já começa a ser um reflexo desse descarte de fêmeas que nós assistimos nos últimos 3 anos, né, 22, 23, 24, mas ainda assim não é o seu ápice, digamos assim, nessa interpretação. Por que não é o seu ápice? Nós assistimos em 2024 um dos maiores abates de fêmeas, se não
a depender dos dados que o IBGE divulgar, mas na nossa interpretação, sim, o maior abate de bovinos da história do Brasil. Nós tivemos recorde de abate no primeiro, segundo e terceiro trimestre do ano passado, e isso, na nossa interpretação, deve acabar dando maior firmeza e sustentação aos preços do gado magro, principalmente daqui a 2 anos. Tá? Então, a partir ali de meados de 26, 27, é que o preço da reposição deve atingir o seu ápice. Então, na nossa visão, esse é um começo de um movimento de trajetória de alta, sim, influenciado pela questão dos descartes que ocorreram ali entre 22 e 23, mas com fundamentos ainda que nos direcionam a um ano de transição, de alta, de baixa para alta, tá? No caso do mercado, tanto do boi gordo quanto do mercado de reposição. E isso deve, para os próximos meses, acabar refletindo em aumento nas cotações, tanto do boi gordo quanto do gado magro aí no Brasil. Felipe, e aí pegando esses cenários, né, essa situação que nós temos hoje de mercado e pensando também naquilo que nós temos de oferta hoje entre as categorias animais. Uma questão que fica em relação ao produtor e está muito relacionado ao fator, né, de oferta de bezerros, a gente estava citando agora há pouco o cenário de abates mais firmes para fêmeas. Uma das questões que nós temos logo no começo de cada ano, sazonalmente falando, de janeiro a março, é ter um descarte maior de fêmeas que não emprenharam na estação de monta. Mas em muitos estados de pecuária do Brasil, eu falo de parte do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, parte de Goiás, a estiagem que teve em 2024, o atraso no começo das chuvas, também acabou influenciando de alguma forma, não só a agricultura, mas influenciou a pecuária, sobretudo na estação de monta. A gente pode estar enxergando também um certo atraso na entrada, porque a fêmea de descarte ela vai para descarte de qualquer jeito, independente da intenção de segurar fêmeas ou não. A gente pode estar enxergando um atraso neste momento na entrada de fêmeas para abate, fêmeas de descarte em 2025? Fabiano, sim, na nossa interpretação é um dos fatores que tem direcionado, inclusive, o mercado nesse começo de 2025. A gente chegou a comentar aí com alguns agentes com os quais a gente conversa a respeito da questão de como está essa oferta de fêmeas frente a dezembro e frente a um ano atrás. E é um consenso de que há uma menor disponibilidade agora nesse janeiro, tá? E também há aí uma demanda, pensando em carne bovina, um pouco mais desacelerada, principalmente nos últimos dias, mas houve uma demanda no final de 2024 muito favorável, que acabou estimulando aí a questão da indústria frigorífica a procurar mais boiadas nesse começo de ano. Ponto. Sobre a questão das fêmeas, se em 2023 para 2024 a gente viu um período de estiagem marcante em boa parte do centro-norte brasileiro, nesse ano a gente teve um contexto bem diferente. As chuvas elas tardaram um pouco mais para chegar em Mato Grosso, em outras regiões do centro-oeste brasileiro, do centro-norte brasileiro, mas a partir da segunda quinzena de outubro de 24, os volumes passaram a ser mais contundentes, o desenvolvimento das lavouras de soja e milho conseguiram acontecer de modo que não perdêssemos aí uma janela para a segunda safra, e pensando na pastagem, houve uma melhora de condição de suporte para o pecuarista segurar, seja as fêmeas ou os machos, para que serão entregues agora no começo do ano. Olhando para o aspecto zootécnico, há sim uma melhora nessa condição das pastagens, e pensando no desempenho econômico, quando a gente pensa na reposição, quando a gente pensa no bezerro, os preços dessas categorias trouxeram uma margem, ou até aprimoraram um pouco mais o interesse do produtor, do pecuarista, em segurar as fêmeas para um repasse, 2 repasses, caso fosse necessário, caso não houvesse ali a prenhez identificada no primeiro momento, coisa que em 2024 a gente não viu. Então, há aí uma melhor condição de suporte por parte das pastagens e um desempenho econômico, financeiro, melhor do que um ano atrás. E isso, na nossa interpretação, tem colaborado para dar sustentação aos preços no mercado do boi gordo, mas a gente já começa a assistir hoje, aqui no nosso levantamento, algumas regiões sentindo um pouco do impacto da estiagem, tá? Regiões mais a centro-sul, quando a gente pega ali parte do sul de Mato Grosso do Sul,
Paraná sentindo um pouco o efeito do clima, essas regiões já estão começando a despontar um pouco da questão da capacidade de suporte das pastagens e está ocorrendo um descarte um pouco mais forte de fêmeas nesse momento. Tá? Então a gente já está vendo em algumas regiões essas fêmeas aparecendo, mas não na mesma intensidade do que há um ano atrás. Tá? Felipe, e aí, pegando o gancho, né, do que a gente tem visto em relação à oferta de fêmeas, o que pode ter de oferta de fêmeas ainda no mercado, fêmeas de descarte, nós temos acompanhado um mercado futuro que chegou a precificar há poucos dias atrás, nós vimos as posições em curto prazo precificando entre 327 até R$ 330 arroba, e esses valores cederam muito, principalmente no que diz respeito a esta semana. Quais foram os elementos que pesaram aí sobre esse novo posicionamento do mercado? Fabiano, essa questão das fêmeas é um dos pontos, tá? O mercado já está enxergando que, muito provavelmente para os próximos meses, a oferta de fêmea, apesar de menor do que em 2024, ela deve começar a se intensificar. Então, para o comprador de boi, para o comprador de bovinos, vai ser um ponto aí de pressão baixista. As referências do mercado futuro está interpretando isso também. Temos também a questão de realização de lucro, tem que ser levado em consideração essa posição, tá? E a gente tem alguns outros aspectos relacionados a mercado externo, na minha interpretação, e também ao mercado doméstico, mas aqui principalmente o mercado externo, que talvez passem a pesar um pouco mais. Quais critérios acabam sendo esses? Primeiro ponto, a gente tinha um dólar até ontem acima dos R$ 6. Hoje a gente já está trabalhando com um dólar mais próximo dos 5,90, o que representa para o setor exportador margens um pouco mais arrefecidas. Tudo bem que nós temos hoje um preço em dólar da tonelada nos melhores níveis dos últimos 12 meses, mas com essa referência do dólar para baixo, tira um pouco do ímpeto do comprador internacional, do comprador brasileiro para vender essa carne bovina no mercado internacional por conta de margens mais achatadas. O mercado externo, que poderia ser uma válvula de escape e vinha sendo para sustentação de preços, já passou a pesar um pouquinho mais nessa precificação no mercado futuro. Segundo pilar, segundo ponto, tá? O relato que tem chego é que essa segunda quinzena tem sido de maior dificuldade para a comercialização de carne bovina no mercado brasileiro. A gente viu um consumidor doméstico capitalizado no final de 2024, o menor índice de desemprego dos últimos 7 anos, ali desde 2014, na verdade, dos últimos 10 anos, uma renda per capita no maior nível desde 2021 e aquele capital a mais que vem das festividades de final de ano, com o 13º chegando, essa procura mais acelerada, ela acabou até se refletindo na primeira quinzena do mês. Agora ela já não tem mais tido essa força, os preços da carne com osso no atacado começaram a cair. A gente já está vendo uma dificuldade aí da indústria conseguir trabalhar com o cenário de mercado interno, dando suporte à manutenção dos preços. E aí, fora isso, essa questão do clima tem peso no aspecto de oferta, na nossa interpretação. A gente deve começar a sentir um pouco mais as fêmeas chegando e até mesmo machos terminados chegando com um pouco mais ímpeto na mão dos compradores nos próximos dias. E para aliviar a questão da carga de suporte das pastagens nas regiões onde há problemas climáticos neste momento, talvez a gente tenha aí um peso maior. O mercado futuro está considerando todos esses fatores, seguindo também, é claro, a sazonalidade da oferta das fêmeas de descarte, que nos próximos 3 meses devem vir mais forte, e isso tem dado direcionamento nessa semana com essas quedas que nós assistimos no mercado futuro, que passou aí a operar mais próximo dos 315, salvo engano, foi uma queda bem robusta nos últimos dias para os contratos com vencimento mais curtos. Felipe, para encerrarmos esse movimento que a gente vê no mercado futuro, e pensando também, a gente agora está numa segunda quinzena de mês clássica, talvez até um pouco mais aguda por conta de todos os fatores de pagamento que a população tem no começo do ano. Mas esses fatores do mercado futuro têm refletido sobre o mercado físico em algum aspecto? E qual seria a estratégia hoje do pecuarista que trabalha com boi gordo para continuar comercializando com boas margens? Bom, Fabiano, no momento a gente ainda não sentiu essa pressão refletindo com a mesma intensidade que aconteceu no mercado futuro, tá? No mercado futuro a gente chegou a ter referências ali até
fui pegar aqui em tela para confirmar, R$ 318 no fechamento de ontem para os contratos com vencimento ali para março. Então, seria essa a mínima dentre os contratos em aberto para os próximos 4 meses, né? Esse 318 para março. Então, o mercado futuro, quando a gente pega um físico hoje que está trabalhando mais próximo dos 325, 330 reais por arroba, ele está trabalhando com um cenário de queda de pelo menos 10 reais daqui até meados de março. Isso ainda não se refletiu no físico. Algumas praças estão começando sim a dar sinais de queda nos seus preços, mas ainda não na mesma intensidade que o mercado futuro trabalhou. Tá? A gente teve nessa segunda quinzena do mês, salvo engano, o Mato Grosso do Sul acabou sendo um destaque. Nós tivemos ajustes negativos nas cotações, porque o pessoal tem reportado para nós uma maior necessidade de ofertar os bovinos em função do quadro climático em algumas regiões. Então, o Mato Grosso do Sul tem sido um destaque nessa pressão de baixa, mas em outras regiões a gente ainda não está assistindo essa pressão conseguir trabalhar com força. Tá? Pensando no produtor, pensando em quem tem aí bovinos para entregar para os próximos dias, se esse cenário de preços no mercado futuro ele estiver provendo margem, a gente tem que levar em consideração que estamos falando de R$ 318 aí por arroba para o vencimento em março, quando lá atrás, considerando o cenário há um ano atrás, nós tínhamos uma referência abaixo dos R$ 300, nem sonhávamos em trabalhar com esse patamar de preços dentro de um intervalo tão curto de tempo. 12 meses aí, foi um intervalo bem curto e com o cenário de oferta de fêmeas que nós tivemos no ano de 2024. Então, a margem, se ela estiver interessante, se estiver dando um resultado favorável, é melhor garanti-la, seja através aí de um seguro de preço mínimo. Então, esses 318 seria a minha garantia, seria o meu mínimo para comercialização, e aí eu tomo essa posição em bolsa. E caso eu veja um cenário para venda no físico mais interessante, caso os preços não acompanhem no mercado físico o que o mercado futuro está indicando, os preços subam, eu venho e comercializo a minha boiada com o resultado entre a diferença do preço no físico maior e do preço que eu travei no mercado futuro, no meu bolso, tá? Garantindo essa diferença. E aí, com um seguro de preço mínimo, se os preços caírem, quem vai acabar pagando essa diferença vai ser o mercado futuro, né? Eu comercializo a minha boiada no mercado físico com preços menores, só que eu travei meu preço lá nos 318, garantindo aquela margem que de margem pequena a gente acaba não quebrando, mas de prejuízo pequeno, eu costumo sempre brincar com o pessoal, de prejuízo pequeno a gente acaba, quando a gente vai somando isso ao longo dos anos, não tem quem se sustente. Mas de margens pequenas a gente consegue, pouco a pouco, ir fazendo aí um bom caixa e trabalhar com um cenário de lucratividade ao longo dos anos interessante.